Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar então mais uma leitura bíblica da Palavra de Deus. Na Bíblia 365, a porção de hoje do dia 100. Essa porção eu vou ler um pedaço do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma porção de Salmos e uma porção de Provérbios. Você pode acompanhar pelos endereços bíblicos que eu vou colocar na tela e na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir a sua Bíblia para acompanhar em casa essa leitura bíblica e todas as outras do canal, vou deixar o link aqui embaixo também para você adquirir sua Bíblia 365. Tá bom? É o meu salmo no mistério. Leitura então. Deuteronômio 34, verso 1. Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou a terra toda. De Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito. Contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. E assim termina o capítulo 34 de Deuteronômio. E termina o livro de Deuteronômio. Agora vamos ler Josué, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. No oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A famosa frase de Deus a Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte
e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês até essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderiam ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Provérbios capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Ó, os espiões fizeram uma promessa para Raabe. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: vão para aquela montanha, para os perseguidores não o encontrarem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu. E eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém? Vamos ler no Novo Testamento o livro de Lucas, capítulo 13, verso 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Eita. Vocês virão do Oriente e do Ocidente. Do Norte, vocês virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa. Não é virão de vir mesmo, né? Virão no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos.
Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão, mas mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas 14, verso 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Eita. Assim termina o livro de Lucas, a passagem do dia de hoje. Agora vamos ver Salmos 79, verso 1. É um salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irados para sempre? Arderá o teu ciúme como o fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas as suas terras. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: Onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas passagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém. Provérbios 12, verso 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios de Salomão. Amém, irmãos. Então essa foi a leitura de hoje, do dia 100 da Bíblia 365. Eu estou usando a versão NVI, nova versão internacional. Seguindo nesse ritmo, nós vamos ler a Bíblia em 365 dias. Então, espero no próximo dia, no dia 101, a graça de Deus, e que você se aproxime mais de Deus através desse movimento que você faz, desse momento que você se dedica a conhecê-lo. Lembrando, se você quiser adquirir a Bíblia
e abençoar meu trabalho, vai ter o link aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe sua vida e sua família. Amém.